pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e estou de volta hoje e eu espero que agora num ângulo melhor ainda do que no último vídeo ou nos últimos, pra falar pra vocês das minhas leituras de dezembro. E eu tô muito feliz porque dezembro de 2017 foi um mês maravilhoso pra mim. Eu li 7 livros, o que pra mim é muita coisa. Em dezembro de 2016 eu li o total de 1 livro, então eu já acho que dezembro de 2017 foi um mês muito melhor. Eu tava muito empolgado e eu fiz muitas leituras legais, muitas leituras gostosas de verdade. Então nesse vídeo vai ter muita dica legalzinha pra vocês aí. Já pega o papel e a caneta e vamos lá, meninas! Antes da gente ir lá, se inscreve no canal, por favor, se você não é inscrito ainda. Te imploro, por favor, não deixa de se inscrever, não te custa nada. É mais barato que o Netflix. O primeiro livro que eu li esse mês foi Conversas entre Amigos, da Sally Rooney. Eu recebi esse livro aqui de presente da Alfaguara, que é selo da Companhia das Letras. Esse livro aqui, ele é um livro que não é o YA. Eu diria que ele é um livro de romance, mas um romance urbano, uma coisa bonita, uma coisa indie, uma coisa conceitual. As duas protagonistas aqui desse livro, que estão aqui na capa inclusive, a Bob e a Frances, são meninas de 22 anos e elas são poetas. Na verdade, a Frances é a poetisa que escreve tudo e a Bob meio que é mais atriz, sabe? Ela declama, ela trabalha ali com a Frances. Até que um dia elas conhecem um casal, que é a Melissa e o Nick, e eles são mais velhos, eles têm 30 e poucos anos. O Nick é um ator meio famosinho, não muito, e a Melissa, ela é muito influente no mercado editorial e tal, ela é muito culta, ela é muito inteligente, ela é uma mulher independente, madura, etc. E aí o que acontece? Bob e Frances já foram namoradas, elas já namoraram. A Bob é lésbica, a Frances é bi. Só que agora elas já estão separadas, mas elas são melhores amigas mesmo assim e tal. E aí o que acontece? A Bob se apaixona pela Melissa e a Frances se apaixona pelo Nick. Quem narra esse livro aqui é a Frances. E aí você vai ver esse quadrado amoroso que acontece nesse livro e a questão entre todos eles e como um se relaciona com o outro, como um tem ciúme do outro, como um convive com o outro, como é o relacionamento de cada um, e é uma bizarrice. Esse pra mim foi um dos meus livros favoritos do ano. Ele quase entrou na lista dos 10 favoritos de 2017. Se você não viu ainda, vou deixar o card aqui em cima pra você assistir. Ele ficou tipo em 11º ou 12º. Foi uma pena que ele não entrou no vídeo, porque eu tinha certeza que ele ia entrar, porque foi um livro maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Foi uma leitura assim, ele não te leva a lugar nenhum. Você não vai ter aqui uma experiência transcendental, onde você vai rever todas as suas coisas da vida. Não é isso. É um livro que ele também não tem assim, você não fica esperando o final dele. Mas é um livro tão gostoso que eu fiquei, tipo, página atrás de página, assim, tipo, envolvido. Eu não queria que o livro acabasse, eu queria saber mais sobre a vida desses personagens, eu queria que tivesse mais situações, mais coisas, mais desenrolar da história. Então, assim, se você quer ler um livro que é despretensioso totalmente, que é gostoso, que é muito bem escrito, esse livro aqui é a indicação. Inclusive, a Sally Rooney, ela recebeu um comentário dizendo que ela é o Salinger pra galera do Snapchat, pra geração Snapchat, que somos nós, que na verdade já não funciona mais o Snapchat, é Insta Stories. Um outro livro que eu li esse mês foi À Primeira Vista, do David Levitan e da Nina LaCour. A Nina LaCour é uma autora que eu tinha lido recentemente no Estamos Bem, né, que é um livro que eu amei. E o David Levitan, eu já tinha lido algumas coisas dele, eu já li o Todo Dia, já li o livro dele do John Green, e eu tinha gostado muito da escrita do David. E aí eu peguei esse livro pra ler aqui. Basicamente são dois amigos, né, um menino e uma menina. O menino é gay, a menina é lésbica. Eles se conhecem de uma forma muito crazy, assim, tipo numa boate gay, mas eles são, tipo, conhecidos de escola. Eles não são amigos da escola, mas eles se conhecem. E aí um vai ajudar o outro, porque o menino tá apaixonado loucamente pelo melhor amigo, e o melhor amigo até transa com ele de vez em quando, mas o melhor amigo, tipo, não quer nada com ele, não quer uma relação, o melhor amigo tá afim de outras pessoas. E a menina é apaixonada por uma outra menina, que é, tipo, prima da melhor amiga dela, só que ela é muito retraída, ela tem muito medo desse contato, dessa intimidade, ela tem medo do que pode acontecer se elas realmente ficarem juntas. Então, basicamente é isso, é uma história de dois amigos gays que se ajudam o tempo inteiro e que vão passar por algumas situações aqui onde os dois vão crescer juntos e tal. É um livro muito fofo, mas eu esperava mais dele. Eu, no final das contas, dei 4 estrelas porque eu fiquei muito envolvido na história dos dois. Eu acho que, assim, eu não consegui decidir qual personagem ou qual história me interessava mais. As histórias são muito interligadas, assim, na verdade, um capítulo é pelo ponto de vista dele, outro é pelo ponto de vista dela, mas os dois estão na vida um do outro o tempo inteiro. Mas eu esperava um pouco mais de profundidade dos dois. O menino do David Levitan é muito assim, o cara gato que joga beisebol e que é sarado, maravilhoso, que todo mundo é afim dele, mas ele tem autoestima baixa. Tipo, ele é o cara mais gostoso de todos, todo mundo quer pegar ele, todo mundo na boate gay tá olhando pra ele, mas ele se acha um bosta. E a menina também é muito bonitinha, etc, mas tem autoestima baixa.
baixo. Eu entendo e eu sei que isso acontece, tá? Não tô dizendo que gente bonita não pode ter autoestima baixa. Isso acontece muito. Eu mesmo sou muito bonito e tenho uma autoestima baixa. Ah, eu só tenho autoestima baixa mesmo. Mas aqui nesse livro eu acho que faltou profundidade, eu acho que faltou diferencial. Eu acho que tinha horas que eu tinha vontade de bater na cara dos dois, sabe? Então assim, não foi uma coisa positiva, porque às vezes eu quero bater na cara do personagem e isso é positivo. Aqui não foi. Mas é um livro que eu indico, eu dei 4 estrelas pra ele, foi um livro bom, um livro gostoso de ler, eu fiquei envolvido. Eu só esperava mais, principalmente desses dois autores que eu gosto tanto, entre aspas, embora eu conheça pouco, eu tive boas experiências com eles no passado. Outro livro que eu li esse mês foi Cronos, da Rissa Walker. Esse aqui é o primeiro livro da trilogia Viajantes do Tempo, publicado pela Dark Side, nessa capa lindíssima, capa dura, etc. É um livro de ficção científica YA, e eu já fiz um vídeo inteiramente dedicado a esse livro. Eu vou deixar aqui no card pra você assistir, não tem spoiler, pode assistir lá. Eu vou falar aqui muito rapidamente, mas se você quiser um pouco mais de profundidade, tem lá. Ele conta a história de uma menina que herda meio que, tipo assim, um poder, entre aspas, não é bem um poder, mas ela herda uma sabedoria da avó dela, que ela consegue viajar no tempo através de tipo um amuleto, né? Tipo um relógio, um treco aqui que ela usa. Ela consegue voltar no tempo pra qualquer época da história. Isso tudo começou porque a avó dela veio do futuro. A avó dela era uma historiadora, né? Lá em 2000 e cacetada. E os historiadores lá em 2000 e cacetada, lá no futuro, eles usavam esses relógios pra voltar no passado e vivenciar acontecimentos históricos importantes. Então esse livro aqui tem uma carga grande de história real, assim, coisas que realmente aconteceram. Isso é muito, muito legal. Esse é um dos pontos mais positivos do livro, inclusive. Mas essa avó dela ficou presa no passado, tem um poder aí saindo do controle por parte do avô dela, e ela precisa voltar no tempo pra corrigir um problema. É aquela história, né? Quando você volta no tempo e muda uma coisa, tudo pra frente muda também, né? Porque às vezes uma coisinha que você evita fazer vai alterar uma cacetada de situações do futuro e a sua vida pode se tornar outra, totalmente outra, por conta dessa micro mudança. Então essa menina vai ter que voltar no passado pra resolver um problemão que aconteceu aí no presente dela. Eu já falei muito sobre esse livro lá no vídeo, só vou dizer pra vocês que é um livro que me deixou muito envolvido. Na metade pro final eu tava muito preso e eu tô muito curioso pra saber como é que esse livro continua. No início eu tava achando a escrita da autora um pouco dura, um pouco mais imatura, foi o que eu falei também no meu vídeo, mas eu acho que ela foi se desenvolvendo melhor, acho que ela foi se acostumando melhor com a própria história dela, eu acho que teve alguma coisa aí que evoluiu. Talvez tenha sido um livro onde ela não reescreveu ele, ou ela reescreveu, tipo, meio que mal, porque é natural, principalmente quando você tá começando, que no início seus primeiros capítulos sejam de um jeito e seus últimos sejam muito melhores, tecnicamente, porque você vai aprendendo mais sobre a história, sobre a escrita, sobre tudo. Você vai se acostumando. Tudo na vida é assim. Se você olhar meu primeiro vídeo e olhar hoje, você vai ver que teve uma evolução. É normal. Só que normalmente quando o autor reescreve o livro, né, ali na segunda fase, né, da escrita, ele corrige esses problemas dos primeiros capítulos. Eu acho que aqui faltou um pouco de trabalho nesses primeiros capítulos, mas é um livro incrível que eu mega recomendo, que eu tô muito envolvido. Muita gente perguntou por que ele não tá na minha lista de 10 melhores leituras do ano, mas é porque eu dei 4 estrelas pra ele, porque ele teve alguns probleminhas, mas assim, nada demais. Ele não foi um livro favoritado, mas é um livro muito, muito legal. Um outro livro que eu li esse mês e foi muito rapidinho foi o Todas as Cores do Natal, e é uma coletânea de contos LGBT que foi organizada pela agência Página 7, é uma agência literária, é a agência que cuida do Vitor Martins, que cuida da Pan Gonçalves, que cuida da Bel Rodrigues, que cuida da Babi Dewitt, etc. E eles pegaram 5 autores que são LGBT dentro da carteira de autores deles e fizeram esses contos de Natal. Eu não sou muito natalino, mas peguei pra ler. Teve conto do Vitor Martins, da Bárbara Moraes, do Alia, do Lucas Rocha e da Maresca Cruz. São 5 contos, os contos são bem rapidinhos, eu conseguia ler mais ou menos um conto em 40 minutos e eu acabei muito preso, eu consegui ler esse livro muito, muito rápido. O primeiro conto é logo do Vitor e eu já vou dizer pra vocês, porque eu não vou falar um conto de cada, porque vai demorar muito aqui, como se fossem 5 livros. O meu conto preferido foi o da Maresca, que é o último conto, é muito, muito legal. A Maresca escreve super bem, eu não conhecia ela, eu vou ficar de olho nessa menina, porque ela tem uma habilidade de escrita muito, muito boa, assim, a narrativa me prendeu muito, todos os detalhes, sabe, o vocabulário, todas as coisas que ela construiu na história dela foram muito fáceis pra mim de visualizar, de me sentir dentro da história, foi muito legal. Os contos do Lucas e do Vitor foram contos que ficaram pra mim no meio, foram contos que eu gostei bastante, que eu fiquei muito envolvido, achei muito legal a história, mas eu tinha falado isso pro Vitor e como eu falo pra vocês, né, eu sou 100% sincero, inclusive eu já falei isso pra ele, eu acho que o conto é um pouco parecido demais com 15 dias, eu acho que a escrita, sabe, a voz do personagem principal é muito parecida com a voz do personagem principal de 15 dias, então eu mudaria um pouco aí nisso, mas fora isso eu achei muito legal, eu já falei isso pra ele. O conto da Bárbara é muito, muito criativo e é muito divertido, mas eu acho que faltou alguma coisa da metade pro final que me deixou meio desanimado. O conto do Alia eu não curti, assim, eu acho meio crazy, é fantasia e tem sereios, tinha tudo pra ser maravilhoso, personagem em transe, etc, mas não funcionou pra mim, assim, eu acho que ficou muito confuso, foi uma confusão, eu não entendi nada no final, eu tava tipo, o que tá acontecendo? Então pra mim esse conto não funcionou,
mas é engraçado porque quando eu comecei a ler, eu achei que o Alia tinha um vocabulário muito bom, uma narrativa muito legal, mas depois foram surgindo elementos e mais personagens, e pra um conto eu acho que ficou demais, eu no final já não lembrava de mais de nada. Outro livro que eu li esse mês foi o Textos Cruéis Demais para Serem Lidos Rapidamente, que é uma coletânea de textos de uma página famosa no Instagram, famosa no Facebook, que tem esse mesmo nome, né? Na verdade são Textos Cruéis Demais. Ele é publicado pela Globo Out, inclusive foi a própria editora que me mandou. E assim, são vários textos soltos, sabe? Tipo textos de 1, 2, 3 páginas. É muito rapidinho de ler, você acaba lendo um, aí você quer ler outro, você quer ler outro, você quer ler outro, você fica muito envolvido, muito gostoso. E tiveram alguns aqui que me marcaram muito, tiveram 3 específicos que me marcaram muito. Eu falei lá no Goodreads, mas eu vou repetir pra vocês quais foram. Foi o texto Uma Memória sobre a Cômoda, na página 207. Depois teve o Reciprocidade, na página 217. E depois teve o 26, na página 285. Eu recomendo demais a leitura desse livrinho, principalmente se você tá nessa fase da vida sofrendo por alguém. Porque aqui teve muito texto sofrendo por alguém, sabe? E hoje eu não sofro por ninguém, namoro há alguns anos e tal. Então até foi um pouco difícil de eu me relacionar com a maior parte dos textos, embora eles sejam super bem escritos. Mas eu conseguia me lembrar da minha época mais novo, não muito mais novo, talvez há alguns poucos anos atrás, onde eu sofria muito por pessoas, e esses textos aqui, eles cairiam como uma luva pra mim. Eu choraria, eu escreveria na parede, eu mandaria imprimir, coisas do tipo. Mais um livro que eu li esse mês foi o Release do Patrick Ness. Esse aqui é um livro recente dele, com essa capa linda, que eu comprei durante a Black Friday. Inclusive, se você não viu meu unboxing da Black Friday, eu vou deixar aqui em cima. E o Patrick Ness é um autor que eu amo, né? Eu já li vários livros dele e eu amo, praticamente todos eu amei, eu só não amei o motivo. E esse livro eu adorei, porém, tem um problema dele, por isso que eu tirei uma estrela, que é o seguinte: o Patrick Ness, ele tem uma mania, nos livros dele, de ser meio lúdico, de ter algum fator ali de fantasia, alguma coisa do tipo. O The Rest of Us Just Live Here é um livro que tem, tipo um YA contemporâneo, mas que tem muita coisa de fantasia, tem coisa de vampiro, tem coisa de abduções e mortes, etc. O Chamado do Monstro é um livro inteiramente lúdico, né? Inteiramente, assim, onde você não sabe o que é realidade e o que é fantasia. O Motivo é um livro de ficção científica, né? Então tem muito, assim, dessas coisas fantásticas. E o Release tem uma questãozinha também de fantasia. Mas o livro, ele é 80% dele um YA contemporâneo normal, com um personagem gay, que tem uma família muito religiosa. Eles, inclusive, são pastores, eles têm uma igreja evangélica, e ele tem um irmão mais velho, que é um irmão, tipo assim, amado da família, que tá sendo super treinado pra ser pastor, etc. E esse menino principal aqui, ele é, obviamente, a ovelha negra da família, porque ele é gay, etc, embora a família não saiba que ele é gay. Ele é apaixonado por um menino que era amigo dele, eles se pegavam, etc, mas que ele não queria nada demais com ele. Ele meio que largou esse menino porque esse menino tratava mal ele, e ele tem um outro namorado que é maravilhoso, perfeito, mas ele ainda não conseguiu superar o namorado anterior. Esse livro aqui se passa inteiro em um dia, inclusive, ele, eu não diria que ele é um reconto, mas é proposital que ele seja parecido com Mrs. Dalloway. Tanto é que no início do livro o personagem sai pra comprar flores pra mãe dele, que é exatamente como começa toda a história de Mrs. Dalloway, que é o livro da Virginia Woolf, que eu só li o início, quando ela sai pra comprar flor, depois parei, tem uns 2 anos que eu tô aí pra continuar, né, Tati Feltrin? Mas eu vou continuar. O meu problema com esse livro foi exatamente o fator de fantasia dele. Tem uma coisa acontecendo aqui envolvendo faunos, envolvendo seres mitológicos, etc, que é um porre, uma coisa chata pra cacete. O meu cérebro desligava, eu não prestava atenção em nada. Chegou no final, eu não consigo nem saber o que aconteceu. Eu só consigo me lembrar da história principal, que é mais YA contemporâneo, e que envolve o Adam, né, que é o personagem principal aqui. Então foi um livro maravilhoso, um livro que eu mega recomendo pra vocês. Patrick Ness arrasando mais uma vez. Tem um capítulo aqui, gente, que rola um embate entre o Adam e a família conservadora dele, que é bizarro. É um dos capítulos mais violentos, mais incríveis que eu já li na minha vida, assim, rola um diálogo entre eles que é chocante. Eu fiquei muito chocado com a história, muito, muito mesmo. Capítulo 6, se eu não me engano. Mas essa parte da fantasia realmente é uma perda de tempo. No final, rola um encontro desses dois mundos, mas eu achei tão caído que eu nem fazia questão. E por fim, eu li o Goodbye Days, que é o Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Jeff Zentner, esse que inclusive virou meu amigo. Ele comentou na minha foto desse livro aqui lá no Instagram. Se você não viu, vai lá no meu Instagram que você vai ver o comentário dele. E ele comentou o tweet que eu fiz e ele me seguiu no Twitter. A gente é amigo de Twitter e eu tô muito apaixonado pela escrita do Jeff Zentner. Inclusive, como eu falei no vídeo de Book Haul, eu já comprei o The Serpent King, que é o primeiro livro dele. Ele é um autor hétero. Esse livro aqui é um livro com um personagem protagonista hétero, tá? Pra ninguém falar, você lê livro LGBT. Eu leio livro hétero também, gente. Eu não sou tão heterofóbico assim quanto parece. E esse livro aqui conta a história do Carver. O Carver é um menino que manda uma SMS pra um amigo dele que tá dirigindo o carro com mais 2 outros amigos dele. E esse amigo, ao responder a SMS, bate com o carro e os 3 morrem. Então o Carver sobrevive, né, com essa culpa na consciência de ter mandado uma SMS que ocasionou a morte dos 3 melhores amigos dele. Isso é o início do livro. E aí você vai ver a questão jurídica disso, porque
porque o Carver vai ser meio que incriminado pelo que ele fez. Além disso, ele vai ter a questão de que ele acaba ficando muito amigo e vira uma coisa um pouco mais do que amizade com a ex-namorada de um dos meninos que morreu, que era amigo dele. E além disso, ele vai ter que lidar com a vida dele daqui pra frente, na escola, em tudo, sem os melhores amigos dele. Muita gente culpa ele, muita gente na escola culpa ele, algumas famílias dos amigos culpam ele. E é muito triste, é muito pesado. Eu achei um livro pesado. A Maíra falou que ele não era um livro pesado. Eu achei pesado, porque assim, esse livro vai toda hora fazendo flashbacks de como era a vida desses amigos que morreram. E, gente, eles eram maravilhosos, sério. Eu queria pegar todos esses 4, colocar num pote e trancar eles pro resto da vida na minha sala, fazer um Black Mirror com eles, que eles ficassem o resto da vida presos aqui nessa sala. Eles eram maravilhosos, de verdade, assim, eu fiquei muito apaixonado por eles. E o triste é isso, porque você fica o tempo inteiro revivendo essa amizade que não vai mais acontecer porque todo mundo morreu. É muito triste, gente. Mas, assim, tem coisas positivas, tem aprendizados, enfim, tem um lado positivo disso tudo. E eu acho que é lindo, um livro maravilhoso. O Jeff escreve incrivelmente bem. Como eu já falei num vídeo que eu não me lembro qual foi agora, por mais que seja um autor hétero, ele se preocupou muito em trazer inclusões pro livro. Então tem personagem gay aqui, tem personagem negro, tem personagem asiático. Eu acho incrivelmente foda quando um autor consegue trazer essas questões pra dentro do livro dele de uma forma muito delicada, sem ser forçada, sem parecer que ele tá querendo dar uma lição de moral ou ensinar alguma coisa. Não é nem um pouco professoral, sabe? Faz muito sentido dentro do livro, é muito fofo, ainda mais quando você vê uma pessoa hétero. Obviamente fazendo nada mais do que a obrigação dela de incluir pessoas, né? Porque, não sei vocês, mas na minha vida eu conheço pessoas negras, eu conheço pessoas gordas, eu conheço pessoas gays, eu conheço pessoas hétero, eu conheço pessoas asiáticas. Então nada mais natural que nas histórias que a gente lê também ter a representatividade, né? Já que ela está representando um pedaço do mundo em que a gente vive. E o mundo que a gente vive não é só formado de pessoas héteras e brancas. Mas enfim, gente, Dias de Despedida é uma mega recomendação aqui do canal. Se você for comprar, por favor, compra com o meu link, tá aqui embaixo no box de descrição, tá? Por favor. Bom, gente, é isso. Eu tentei falar o mais rápido possível, sem deixar de falar nada, porque eu realmente gostei de muitos livros esse mês. Eu favoritei 2 deles, que foi o Dias de Despedida, né, o Goodbye Days, e o Conversas Entre Amigos. Então esses 2 são uma mega recomendação do canal. Mas, enfim, sigam todas as dicas desse canal, porque não tem erro aquelas, se acha. Comenta aqui embaixo se você já leu um desses livros, se você quer ler um desses livros, se você já tem um desses livros. Comenta também aqui embaixo o que você leu no mês de dezembro pra gente conversar junto. Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal, por favor, que me ajuda mais ainda. Siga as redes sociais do Livraria em Casa, estão todas aqui na tela. E é isso. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!